Olá! Já alguma vez pensaram em como é que se controla com uma precisão cirúrgica quantidades absolutamente massivas de energia elétrica? Estou a falar de motores gigantes, de fornos industriais ou até da força que move um comboio. Como é que se consegue dar-lhes exatamente a potência de que precisam, nem mais nem menos? Pois bem, a resposta está num conceito que é, na verdade, surpreendentemente elegante. Para percebermos isto, vamos pensar numa coisa muito simples. Um interruptor de luz. O interruptor normal só nos dá duas opções, certo? Ou está ligado ou está desligado. É tudo ou nada. Mas um dimmer... um dimmer permite-nos escolher qualquer nível de luz, desde a penumbra até à intensidade máxima. Os retificadores controlados fazem exatamente a mesma coisa. Só que, em vez de controlarem uma pequena lâmpada, estão a controlar a potência de máquinas que consomem megawatts. São, no fundo, o dimmer da indústria. Ok, vamos então mergulhar na magia por trás deste controlo. Como é que se passa de um simples liga-desliga para este nível de precisão? O segredo, a chave de tudo, está em substituir um componente eletrónico muito simples, o diodo, por uma coisa bem mais inteligente, o tiristor, também conhecido como SCR. É este componente que nos dá o poder de decidir. Pensem no tiristor como se fosse um porteiro muito rigoroso numa porta. Ele só deixa a energia passar se duas condições forem cumpridas. Primeiro, a energia tem de estar a tentar passar na direção certa e segundo, e isto é o mais importante, nós temos de dar um sinal ao porteiro, um pequeno pulso elétrico no que se chama o seu gatilho. Sem esse sinal, a porta não abre, fica fechada. Ponto final. E é aqui que entra o conceito crucial de toda esta conversa, o ângulo de disparo, que chamamos de alfa. E o que é isto? É simplesmente o tempo que nós decidimos esperar, desde o exato momento em que a onda de eletricidade começa, até darmos o tal sinal ao nosso porteiro. Tudo, mas mesmo tudo, se resume a uma questão de timing. O controle total vem de decidirmos o momento exato em que disparamos esse gatilho. Muito bem, já percebemos o que é o ângulo de disparo. Agora vamos ver o que é que ele faz na prática. O que é que acontece quando começamos a brincar com o tempo, quando atrasamos esse disparo? Como é que este pequeno atraso se traduz em mais ou menos potência a chegar à nossa máquina? Vamos imaginar o primeiro cenário. Não esperamos nada. Disparamos o gatilho logo no início da onda, ou seja, um ângulo de disparo de 0 graus. O que acontece? O nosso porteiro abre a porta imediatamente e toda a energia daquela onda passa sem restrições. Nesta situação, o tiristor está a comportar-se exatamente como um diodo normal, e o resultado é a potência máxima. Mas agora é que a coisa fica interessante. E se esperarmos? Se atrasarmos o disparo até aos 90 graus, que é precisamente o pico da onda, o que estamos a fazer é bloquear toda a primeira metade da energia. É como se a cortássemos fora. E o resultado? A potência média que chega ao destino cai para metade. É como fechar uma torneira a meio do seu curso. E claro, há uma matemática muito elegante por trás disto. Mas não é preciso assustarmos com a fórmula. Pensem nela como uma receita. O que importa reter é que a tensão de saída, o VDC, depende diretamente do cosseno do nosso ângulo de disparo, o alfa. Esse cosseno de alfa é o nosso verdadeiro botão de controle. É ele que dita o resultado final. E esta tabela resume tudo na perfeição. Com um ângulo de 0 graus, o cosseno é 1 e temos potência máxima. A 90 graus, o cosseno é 0 e a tensão de saída é 0 também. Mas reparem bem no que acontece quando passamos dos 90 graus. O cosseno torna-se negativo. E isto leva-nos a uma capacidade que é verdadeiramente surpreendente. Uma tensão de saída negativa? Mas o que é que isso quer dizer? Não é um erro de cálculo. É um autêntico superpoder escondido neste circuito. Um superpoder que abre a porta a uma das aplicações mais eficientes da engenharia elétrica moderna. Vamos deixar a pergunta no ar por um instante. Se a tensão de saída é negativa, para onde é que a energia está a ir? Será que se perde? Desaparece? Ou será que está a fazer o caminho inverso? A resposta é incrível. A energia inverte o seu fluxo. Quando o ângulo de disparo passa dos 90 graus, o nosso circuito deixa de ser um retificador e transforma-se num inversor. Quer dizer que, em vez de consumir energia da rede, ele começa a injetar energia de volta na rede. Este é precisamente o princípio por trás da travagem regenerativa, por exemplo, num carro elétrico. A energia do movimento, em vez de ser desperdiçada em calor nos travões, é convertida e devolvida. Mas, como quase tudo na engenharia, não há bela sem senão. Este controle fantástico não vem de graça. Esta técnica de, no fundo, fatiar a onda de eletricidade tem alguns efeitos secundários que precisam de ser geridos com muito cuidado.
Ao cortar a onda sinusoidal perfeitinha que vem da rede, estamos a deformá-la. Isto cria uma espécie de poluição elétrica, a que se chama harmónicas, e que pode perturbar outros equipamentos ligados à mesma rede. E mais, quanto mais atrasamos o disparo, pior fica a eficiência do sistema, o chamado fator de potência. Na prática, isto significa que temos de usar filtros, muitas vezes grandes e caros, para limpar esta sujidade elétrica que o próprio sistema cria. Então, com esta capacidade de controle tão precisa, mas também com estas desvantagens, onde é que nós vemos esta tecnologia a ser usada no nosso dia-a-dia? A verdade é que vemos estes retificadores controlados em todo o lado. Estão no controle de velocidade dos motores de gruas e elevadores, estão nos carregadores de baterias industriais que precisam de um ajuste fino da corrente e estão, imagine-se, naquelas gigantescas estações conversoras de HVDC, que são a espinha dorsal do transporte de eletricidade por milhares de quilómetros. Tudo o que vimos até agora é perfeito para potências, digamos, até cerca de 10 kW. Mas o que é que acontece quando precisamos de controlar megawatts? Quando o objetivo é alimentar uma linha de produção inteira ou um forno de fundição? Aí, a rede monofásica simplesmente não tem capacidade. A questão que fica no ar é: como é que se consegue escalar este controle para as verdadeiras potências da indústria pesada?